Hoje o assunto é governança corporativa e, olha, é um assunto bem interessante, principalmente para empresas familiares e famílias empreendedoras. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Andretta Ford, Jundiaí, Itu e Sorocaba. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje falando a respeito de governança corporativa e nós trouxemos para isso o Hamilton Ibanez. Hamilton, seja bem-vindo ao Café Corporativo, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, bom dia a todos, ou boa tarde, boa noite, porque o horário que você estiver assistindo, seja bem-vindo e eu que agradeço o convite. Muito bom. O Hamilton Ibanez, ele tem mais de 40 anos de experiência entre tantas empresas que trabalhou, a Oriba Medical, Legrand, Hunter Douglas, Incepa, enfim, ele é engenheiro civil com MBA internacional, ele também é conselheiro certificado do IBGC e ele é fundador da Liderice, que é a empresa que hoje ele ainda trabalha, né, Hamilton? E também é presidente de conselho e conselheiro independente. A gente só fala um pouquinho, né, Hamilton, que é para apresentar o nosso entrevistado aqui para o nosso público, mas hoje a gente vem falar a respeito de governança corporativa, que é um assunto que é um tanto que mais recente, né? No passado não se falava muito disso aí, não, né? A governança, de uma forma estruturada, ela começa aproximadamente 20 anos atrás. O Brasil, o IBGC é o pioneiro, iniciou esse processo e eu me dedico à governança depois que eu deixei a presidência da Oriba, uma empresa japonesa. Aí eu aposentei da área executiva e comecei a trabalhar, ajudar os empresários brasileiros a perenizar. Muito bom. Agora me conta aqui um pouquinho mais sobre governança corporativa. Governança corporativa é um processo que as empresas passam para se profissionalizarem, é isso? Então, tem muita falta de conhecimento do assunto governança, porque governança toda empresa tem. É a forma como você governa. O que acontece é quando você entra para um processo estruturado de governança corporativa, você tem boas práticas. Então, as boas práticas, na verdade, também não é que uma empresa familiar que tem 50, 60 anos não seja profissional. É que os processos precisam ser profissionais. Então, essa é a grande sacada e o grande sucesso quando você implementa de uma forma correta as práticas de governança. Então, na realidade, quando você fala em governança corporativa, estamos falando em melhorar os processos, alguns que já existem, outros que precisam ser implantados para tornar a empresa algo mais formal e menos, vamos dizer assim, menos familiar, mais profissional. Boa dica, boa deixa que você deu. O que acontece? Uma empresa familiar normalmente começa com um indivíduo ou dois irmãos, ou às vezes um só. E quando se menos percebe, você começa a trazer os filhos, sobrinhos. Então, quando você não tem governança, o critério fica inexistente. Então, como que você remunera um filho? Como que você contrata alguém sem experiência? Quando isso ainda é pequeno, você controla porque você é o dono, você faz a gestão às distâncias das suas mãos, né? O braço alcança. Quando você começa a crescer e a família cresce, a chance de você trazer elementos sem regra para dentro da organização. Pela paixão. Pela paixão, a pessoa não tem a competência adequada, mas você tem o amor porque é seu filho, ou então a família cresce, aí você traz parentes ou traz cônjuge dos filhos, né? Então aí começa a ficar difícil porque você não tem regra. Como que você remunera? Eu percebo que é muito comum nas empresas familiares que não se faça um processo seletivo, né? As pessoas não fazem. Quer dizer, eu quero contratar
uma pessoa para uma determinada área, eu vou buscar alguém na família. Ah, coloca o Joãozinho, coloca fulano, né, nosso primo, porque é da família, a gente confia. Mas o fato de confiar não quer dizer que a pessoa tenha aquela competência ou às vezes até que tenha aquela habilidade, não é verdade? Isso eu sei que você tem especialistas, né? Parece que a próxima conversa com o Dr. Rodrigo. Isso, semana que vem a gente O acordo societário é muito importante, porque os sócios precisam definir como eles trazem pessoas para dentro da organização. Não importa se é da família ou não. Porque eu tenho que ter vaga. Se eu não tenho vaga, como que eu trago alguém, seja da família ou não? É como eu remunero se eu não tenho nem a posição. Eu estou fazendo mais uma ajuda a uma pessoa do que de fato trazendo alguém para dentro do negócio. Então, quando a empresa é familiar, esse é o risco. Quando você transforma uma empresa familiar em uma família empresária, a família empresária, se não tiver empresa, deixa de existir. Sim. Então, o foco é a empresa precisa ser rentável e ter crescimento. Então, qualquer ação na direção contrária a isso, você está prejudicando o seu objetivo de perenização da organização. E é por isso que a governança ajuda nisso. Trazer as boas práticas, as regras, a governança estabelece as regras entre os principais atores e define como controlar, como monitorar, sempre olhando em perenização e maximização dos resultados da empresa. É uma coisa que eu percebo, eu acompanhei muitas empresas familiares, acompanho até hoje, né, pela minha profissão, e eu percebo que muitas vezes a família coloca, né, um jovem dentro da empresa num cargo que não é de liderança, mas ela não deixa muito claro essa hierarquia com o líder daquele jovem. Então, embora ele não seja o responsável pelo departamento, mas ele age como se ele tivesse um sangue azul, né? Sou da família, tenho sobrenome. E isso atrapalha também os processos, né? Porque o responsável pelo resultado é o líder, mas quem muitas vezes canta as ordens não é ele, né? Você tocou num ponto que eu costumo dizer o seguinte: se você tem alguém que é da família, tem um programa, isso faz parte da governança, de desenvolvimento. Se você quer que essa pessoa trabalhe na tua empresa, às vezes o filho, a filha, eles não querem. Você não pode proibir, mas você precisa educá-lo porque você tem uma empresa. E o dia que os donos virarem estrelinha, os filhos vão assumir a sociedade como sócios. Podem não querer trabalhar, mas vão ter que entender o negócio. Então você precisa formá-los. Isso faz parte do processo de governança. Sim. Agora, colocar alguém num nível, né, não de comando e sendo da família, quem será o louco de funcionário que não é da família, que vai peitar mesmo que ele seja sem nenhum cargo, não tenha nenhuma posição hierárquica, o sobrenome é da família. Então isso é complicado, é muito complicado. Tanto para o empregado, como para o membro da família que entra numa posição dessa sem comando, sem poder de tomar decisões, né? Então, a recomendação é fazer diferente, mas isso é decisão da família. Mas como fazer então? Se eu tenho aí uma pessoa da minha família que eu gostaria de trazer para a empresa, eu preciso colocá-la em algum lugar. Como é que eu faço para ser sadio essa relação? Então, só para a gente ter um pouco de perspectiva, a governança tem um tripé. Um é a família, o outro é a propriedade, a sociedade, e o outro é o negócio. No âmbito da família, normalmente se estabelece o que a gente chama de conselho de família. O conselho de família se preocupa na formação dos sucessores. Então, se você quer levar seus filhos, as próximas gerações, para dentro dos negócios, eles precisam ser preparados, precisam ser formados. Certo. Em gestão de negócios, independente do seu negócio. Por quê? Se seu filho ou a sua filha desejam fazer uma outra profissão, um é médico, outro advogado, invariavelmente eles vão se envolver em sociedade, numa clínica, no escritório de advocacia, né? Porque o sangue empreendedor está na família. Está na família. Ele passou a infância inteira vendo a mãe empreender, o pai empreender, né? Então a formação é muito importante. Independente da formação acadêmica, formá-lo ou formá-la no ambiente de negócio faz uma diferença enorme. Porque quando você o traz para dentro da organização, e aí quando a gente fala de família, a família tem que definir o que ela quer para os sucessores, como ela vai formar. Então ninguém vai para dentro da organização sem um protocolo definido,
Dentro da organização você tem lá uma regra de política de cargos e salários, como que você contrata, quais as condições, e a família tem que se encaixar dentro da política de cargos e salários da organização, e não ao contrário. Muito bom. A gente vai fazer um intervalinho agora e vamos chamar o Odair, da Andretta, para falar um pouquinho com a gente aí. Diz aí, Odair. E aí, pessoal do Café Corporativo, eu quero que você venha tomar um cafezinho aqui, na Andretta Ford e conhecer os carros com maior tecnologia do momento. Vem logo fazer um test drive no novo Bronco, Territory, Maverick, a Transit, e é claro, toda a linha Ranger. Tô vendo aqui, gente, que tá para chegar um novo Mustang, mas esse papo você vai bater aqui, pessoalmente com nossa equipe, na Andretta Ford, em Jundiaí, Itu e Sorocaba. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a zona de reunião familiar em praias cheias. Nossa dica, como já falado em programas anteriores, é a identificação das crianças com pulseiras, com o número do celular e nome do responsável pela mesma. Outra maneira importante, já colocada em prática também, é de gravar em camisetas de segunda pele, normalmente em cores chamativas, sendo que teremos assim dois efeitos positivos. Um é a proteção da pele da criança dos raios solares e o outro é a identificação. A estratégia passou a ser adotada como forma oficial de encontrar crianças perdidas por algumas prefeituras, como a de Santos e Praia Grande no litoral paulista. Não deixe as crianças sozinhas na praia ou fora das suas vistas. Combine um ponto de referência com elas, como postos de salvamento ou locais de fácil acesso. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Ei, Pellegrino, sempre trazendo aí pra gente aí uma boa dica de segurança, excelente. E agora nós vamos para o segundo bloco aqui do Café Corporativo com o Hamilton, falando a respeito desse tema tão gostoso, né, da gente conversar, mas ao mesmo tempo delicado, né, Sem Hamilton, dúvida. que é a governança corporativa. Você trouxe um livro aí, né, que você é Isso. autor dele. Acho que aqui a gente pode trazer o assunto que é sucessão ou promoção, que encaixa bem nessa conversa de como organizar as famílias, né? Tá bom. Me conta uma coisa, Hamilton, muito bom. Me conta uma coisa, qual a diferença então entre sucessão e promoção? A sucessão é quando você tem a necessidade de substituir alguém. Substituir alguém não significa que você vai ter a mesma pessoa. Então, quando a gente fala de fundador, então a sucessão, a promoção, ela está dedicada aos fundadores. Quem criou uma empresa do nada, lutou, né, nesse país que tem dificuldades imensas, né, e de repente ele é descartado. Essa Sim. pessoa não serve mais. Então, promover significa reconhecer, mas também significa prepará-lo. Como preparar alguém que viveu sob os holofotes muito tempo, porque tem a empresa, é o dono, é o presidente da empresa, é o nome, tem uma imagem, então tem o status, de repente a vida acabou. Então, promover, preparar, colocar essa pessoa, dar degraus para essa pessoa para que ela possa crescer, isso? Isso. Até que ela esteja preparada para aí sim fazer a função do outro. Tem uma discussão acadêmica, mas o sucessor tem que assumir não quando o sucessivo quiser sair. Então, como que a gente promove? Você tem o conselho, ele sobe, vai para uma posição do conselho, ele sai da operação. Né? Porque, no fundo, os processos de empresas familiares, eles são muito mais de relacionamento afetivo do que práticas e técnicas de organização de processos. Você está falando de família. Então você tem relacionamento entre pais e filhos, entre primos,
entre irmãos, irmãs, e nem sempre você reconhece que existe alguma coisa que ficou, né? O problema é que quando você fala sobre relacionamento afetivo, essa palavra ela também pode trazer o desafeto, né? Exatamente. Às vezes você tem uma mácula que veio da sua infância, né? Sempre tem o queridinho da mamãe. Sim. Ou a queridinha do papai. E tem, né? Os pais não reconhecem, mas tem. E aí esse queridinho entra no ambiente de negócio com o não queridinho ou não queridinha. Sim. Isso cria um entrave dentro do processo empresarial. Muitas empresas, às vezes, não é o mais velho que assume o papel do fundador. Às vezes é o mais novo, por competência. Ou até por modernidade, né? Por uma questão assim, de inovação. E isso cria um ambiente desfavorável no relacionamento entre eles. Então é muito importante no ambiente familiar, a harmonia familiar vir primeiro. E o fundador, o patriarca, ou a matriarca, também tem que respeitar a governança? Sim, porque sim. às vezes a gente fala assim, que adianta eu criar esse conjunto de regras se meu avô vai vir aqui, vai bater o martelo, Então, vai dizer que não é assim. por isso a questão da promoção ou sucessão é como que você convence o fundador que chegou a hora dele assumir um outro posto. Um conselho, talvez. Vai para o conselho, ele é o porta-voz, faz o institucional da organização, dá dignidade para o afastamento dele da operação, porque senão ele não sai. Tem uma coisa até que eu queria falar com você. Você falou um pouquinho antes aqui sobre sucessão ser a substituição, né? E eu, longe de querer te contestar nesse sentido, mas eu costumo falar em alguns processos que eu conduzo de formação de líderes, que sucessão vem de sucesso. E substituição, geralmente, você é substituído quando você não deu conta, né? Alguém vem e coloca outro lá. Estou te substituindo porque não deu conta. A sucessão não, você foi tão bem, que você está sendo requerido para um outro posto, como por exemplo esse caso que você fala, sujeito ir para o conselho. Por que ele vai para o conselho? Porque ele era muito bom. E agora chegou a hora dele treinar o próximo e então ele é sucedido. Faz sentido essa minha nomenclatura? Faz, o termo quando eu falei substituição não é pejorativo. Tá? Você tem uma pessoa que foi promovida, eu preciso ocupar aquela posição. Então você tem uma substituição por essa razão. O processo sucessório, ele é o ponto mais importante no sucesso das empresas, aí você tem razão. Se eu não tenho um substituto para essa pessoa que foi promovida, fica um buraco. E ela não sai daí. E aí a sua empresa vai perder valor. Então aquela pessoa não pode ascender porque você não tem alguém, você tem que buscar alguém fora. Você tem que formar, não é verdade? Isso. Ou vai buscar fora, e é uma opção também, né? É que no caso do fundador, a sucessão dele significa que qual é o próximo passo dele como dono? Né? No máximo, conselho, né? Isso. Na minha e opinião, aí é a promoção. Sim. É por isso que eu falo, não é sucessão, não é que alguém vai suceder ele simplesmente e morreu ali. Não, você promover, pode ser que ele não vá para o conselho, mas ele vai ser o embaixador da empresa. Ele vai dar palestras, ele vai promover a empresa. Falar em nome da empresa, né? Isso. Olha que legal. Por isso a promoção. Tá bom. E estamos alinhados com a questão da substituição também. Sim, foi só uma questão de semântica, isso, né? Mas exatamente. eu acho importante a gente trazer Mas isso você está aqui correto. para eu buscar o teu conhecimento isso, nesse assunto também. Mas vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai ter mais um intervalinho aqui para a gente conhecer o trabalho da Cuidare e ao invés de encerrar agora, você fica um pouco comigo aqui no terceiro bloco que eu quero explorar um pouquinho mais seu conhecimento, tá bom? Ok. Até daqui a pouco. Olá pessoal que assiste o Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar de um terror que é dos pacientes que são acamados e os familiares ficam bastante preocupados, que é a úlcera. Úlcera por pressão nada mais é do que uma lesão criada por impacto na cama ou por manobras não realizadas nos cuidados que seriam adequados a um paciente acamado. Essas lesões podem ser primárias, secundárias ou terciárias, ou seja, pode ser numa situação bem grave. E a melhor prevenção é hidratação, realização da troca com a higiene da fralda e também muito cuidado com pomadas de assadura, de qualidade, sempre a remoção do conteúdo após a higiene e também mudança de decúbito, é bastante importante, né? Temos no mercado colchões piramidais
que são descartáveis, ou colchões pneumáticos que ficam ligados na tomada. Isso auxilia a circulação, fazendo com que nós conseguimos prevenir essa úlcera por pressão no paciente acamado. Mas, de modo geral, todo cuidado é essencial para a prevenção. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Hamilton Ibanez. E ele que veio falar a respeito de governança corporativa, ele que trouxe também aqui para mim de presente. Presente, né, Hamilton? Uhum. Ganhei um livro aqui, mais um, né? Sucessão ou Promoção. Esse livro que fala a respeito desse tema, que é a relação familiar nas empresas, né? Hamilton, a gente falava muito agora no segundo bloco sobre sucessão, substituição, promoção, e a gente chega à conclusão de que muitas vezes o fundador, o patriarca, a matriarca da empresa não prepara uma sucessão, não é verdade? Quais as consequências de não haver esse preparo? A principal dela é a descontinuidade do negócio, porque dificilmente você consegue a mesma pessoa com as mesmas características. Os fundadores, os pioneiros, eles têm características ímpares, né? Então, substituí-lo como perfil, não como pessoa, sucedê-lo, não é tão simples. Às vezes você precisa de 2 ou 3 pessoas para assumir o mesmo papel. No longo prazo, essa pessoa talvez até supere o fundador ou a fundadora. Então, preparar esse processo é muito importante. É preparar, mas não engessar, né? Porque eu vejo também que muitos fundadores, eles querem preparar a próxima geração, mas querem um clone dele próprio, né? E às vezes isso até estraga o sucessor a ponto de ele falar, não quero mais, eu vou embora. E aí você não tem nem um sucessor num perfil um pouquinho diferente do seu e nem o que você queria, porque ele foi embora. Acontece também, né? Acontece. Então, o que a sucessão traz, e por isso a questão da promoção? Eu preciso encontrar a próxima promoção para o fundador. Então ele já fez de tudo, a empresa dele é um sucesso. Qual é o próximo degrau? Para onde ele vai agora? Então, quais as opções? Então, por quê? Existe uma correlação com o fim da vida. Quando você não tem mais nada que fazer, e normalmente você já está uma idade mais avançada, o que eu faço agora? Então, encontrar uma posição que ele possa continuar contribuindo com prazer. Com prazer. Porque eu vejo que, inclusive, alguns sucedidos ou em processo de sucessão, eles boicotam o seu sucessor, que é para dizer, olha, tá vendo como eu ainda sou necessário aqui, tá vendo como vocês não conseguem viver sem mim? É inconsciente o negócio, não é? E esse ponto é importante, é ser necessário, né? Você contribuir com a sociedade, que eu contribuí até hoje, de repente amanhã, Exato. Eu não sirvo mais para nada. Então é importante esse cuidado, né, de você encontrar uma posição que dê dignidade e prepará-lo também, porque vai chegar um dia que você não quer mais. Aí você está bem financeiramente, você tem um bom plano de saúde, você está confortável com o seu padrão de vida, você não vai perder condições que você conquistou ao longo dessa luta toda como empresário. Então isso também faz parte, não é só a questão emocional, mas também a questão financeira. Você tem que preparar o sucessor para que ele também tenha estabilidade financeira, que ele não vai viver mais do rendimento do trabalho, vai viver do rendimento da distribuição de lucro, que pode ser importante ou não, mas do que ele economizou para fazer seus projetos, que projeto nunca acaba, né? Não tem idade para novos projetos. Então isso é importante você tratar. Ele ter uma remuneração diante daquilo que ele está fazendo naquele momento lá, né? E eu vejo que muitos fundadores de empresa, quando eles vão para o conselho, eles passam a fazer um papel de fazer palestras no mercado, né? Até para poder falar da própria empresa, não é verdade? E isso também traz aí um rendimento extra, o cara se empolga com aquilo e se sente um pouco artista, não é verdade? É interessante isso aí, né? A gente cuidar dessas gerações. Muito bom. Hamilton, muito obrigado por ter vindo, prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Você, bom, já sabia, né? Você é uma autoridade aí no assunto. E o bom dessa entrevista de hoje é que na próxima semana a gente traz a continuidade dela com o Dr. Rodrigo, que vem falar do aspecto um pouco mais jurídico dessa governança corporativa. Ele vai falar a respeito da holding familiar e eu convido você que está em casa também para assistir o café da próxima semana. Enquanto isso, eu me despeço aqui do Hamilton. Prazer te conhecer, Hamilton. Prazer é todo meu.
Muito obrigado. Precisando de alguma coisa no assunto, estaria à disposição. E enquanto isso, você fica no YouTube também com o Café Corporativo e esse acervo de mais de 280 entrevistas que a gente tem aqui nisso, que é a universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.